Replit para ela aqui. Opa, replit não block. Novo repositório C. Então, questão 7.13 do livro Linguagem C. Muito bem. Aqui está, senhores, vamos lá. Então, assim, ó. Questão 7.3 é uma questão difícil, tá? Bem completa a questão, vale a pena conhecer e entender bem ela aqui. Quem souber fazer bem uma questão como essa aqui vai estar nesse conteúdo do capítulo 7, vai estar garantido nas provas que vierem. Então vamos lá, olha só. Escreva um programa que leia 5 números inteiros positivos. Portanto, inteiro é int, né? Utilize uma função que leia esse número e verifique se ele é positivo. Ok, então dentro da função nós vamos colocar o leitor, ou seja, o scanf, e vamos retornar a função verdadeiro ou falso. Vamos retornar 1 se o número for positivo ou 0 se ele não for. E aí no looping a gente vai ficar lá pedindo para ser números positivos durante 5, para ter números positivos durante 5 vezes. Quando chegou em 5 números positivos a gente sai, tá certo? Porque ele pede para ler 5 números positivos, certo? Vamos fazer isso lá. Agora assim, ó, para cada número informado, escrever a soma dos seus divisores, exceto ele mesmo. Ora, divisor quem que é? Divisor é o número que divide um outro número e o resto é 0. Então, por exemplo, os divisores de 5. Nós temos 1, que divide 5, 0 não dá para dividir, né? Então começa no 1. Então 1 é divisor, 2 não divide 5, porque quando se divide 5 dá 2,5, né? Ou seja, dá 2 e sobra 1. Tá? Então não divide de forma inteira. 3 não divide 5, 4 não divide 5. Então, os divisores de 5 são 1 e 5. Como aqui está exceto ele mesmo, os divisores de 5 são só 1. Então, essa função soma divisores tem que retornar 1 se a gente passar para ela o número 5. Tá certo? Além disso, tem a especificação da função abaixo. Ó. Soma divisores. Né? Aqui a especificação entrada, saída, um número inteiro positivo, saída soma dos divisores. Exemplo, para 8 vai ser 1, 2 e 4. Né? Portanto, vai ter que retornar 7. Né, são os divisores de 8. E aqui diz o seguinte, ó, só isso, acaba aqui. Então tá tranquilo aí a questão 7.13. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no replit. Então pegar 5 números inteiros positivos e retornar seus divisores. Bom, vamos lá então. Então tá aqui, ó. Escreva um programa que leia 5 números inteiros positivos, que leia esse número e verifique se ele é positivo. Né, ou utilize uma função que leia esse número e verifique se ele é positivo. Para cada número informado, escrever a soma de seus divisores, exceto ele mesmo. Cria a função soma divisores para obter a soma. A especificação da função está abaixo. Esse 95 era o número de página que a gente, lá do PDF que a gente tirou. Lembrando que o PDF é gratuito e você pode baixar. Então agora vamos começar. Veja, vamos começar pela estrutura básica. Vamos fazer a função que leia 5 números, ou a estrutura, né, o looping que leia 5 números positivos utilizando essa função. Então, vamos fazer aqui. Então, primeiro vamos fazer a função aqui, ó, é positivo, para verificar se o número é positivo. Então, vai retornar assim, ó. Apesar que ali está dizendo que a função, ó, função que leia esse número. Então, vamos ler o número aqui, ó, ler positivo. Né? Então vamos fazer o que aqui? Vamos dar um print para o usuário, printf, pedir para ele digitar um número, vamos fazer esse número aqui ser, se ele é positivo ele não recebe argumento, então, porque a gente vai capturar o número dentro da própria função. Vamos criar aqui o x, vamos capturar com percent o x e comercial x, tá certo? Tá aqui, estão acompanhando, né? E aí, se x é maior que 0, ou seja, se ele é positivo, vou fazer assim, ó, eu nem vou retornar verdadeiro ou falso, vou retornar o próprio número. Então, ó, se x é maior que 0, return x, retorna o próprio número. Else, return 0. Então, o que vai acontecer? Retorna 0 se o número não for positivo. Como ficou comprido esse comentário aqui, ó, vou deixar aqui em cima. Então, ó, eu vou chamar essa função, enquanto ela não for 0, eu sei que eu estou recebendo um número positivo. Se ela for 0, eu sei que o número não é número positivo, eu vou pedir para o usuário
eu vou chamar ela de novo para o usuário ter que digitar de novo, percebe? Então isso que é o legal disso aqui. Essa variável x eu posso criar ali, eu posso criar aqui em cima, ou seja, eu tenho que criar ela antes do scanf, não posso criar depois. Criando antes pode ser aqui ou pode ser comutável. Tá? Pode ser ali ou pode ser aqui sem problema, tá bom? Imprimo o número na tela, faço o scanf e rodo. Como ela é uma função e ainda não foi chamada, lá no main ainda tem o hello world, ó. Então se eu simplesmente... Ela está depois do include aqui a criação da função. Se eu simplesmente rodar, ó, você vai aparecer o hello world na tela e não vai acontecer nada, não vai pedir, porque eu não chamei ela ainda, tá bom? Importante de entender isso aqui. Quem está com dúvida sobre isso deve assistir a videoaula do capítulo 7, completa, mais de 1 hora de conteúdo que está aí no canal. Agora, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos vir aqui, vamos fazer assim, ó. Int cont igual a 0. Contador que vai até 5, para contar os números inteiros positivos, certo? Então, while 1 vai rodar para sempre. Agora eu vou fazer assim, ó. Int x, pode ser igual a outro número, vou chamar de y. Int y vai receber ler positivo, que é a função. Perceba que ó, eu estou criando a variável aqui dentro e já estou assim, ó, simplesmente atribuindo para ela o valor da função ler positivo. Posso fazer isso? Pode. Por quê? Porque a função ler positivo vai retornar aqui, ó. Vai retornar um número aqui, ó. Vai pegar o x, se for maior que 0 o número que você digitar aqui, ela retorna o próprio x, que é maior que 0, senão vai retornar 0. Então o segredo é a lógica que eu vou fazer agora. Dentro de y vai ter o número que eu digitei, se for positivo, ou 0, se ele não for positivo. Então o que eu vou fazer? Ó? If y maior que 0, se for um número positivo, se informou positivo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse contador aqui, ó, cont mais, controla números digitados, certo? E aqui agora eu vou fazer exibe os divisores, que é o que a função quer, que é exibir os divisores, certo? Se não, else, se não, não acontece nada. O que acontece então? Se você digitou um número positivo, ele vai, agora eu vou calcular vou fazer a função de chamar os divisores, de imprimir a soma dos divisores e tal. Mas o meu controle é esse cont mais, esse contador que vai até 5, porque a função está me pedindo para aqui, ó, ler 5 números inteiros positivos. Enquanto o número não for positivo, o que eu vou dizer é o seguinte, ó, vou até botar um else aqui, onde é que está aqui? Ah não, aqui estou na função, é aqui, ó. Esse if, se for maior que 0, se informou positivo, ele conta o controle. E aí aqui embaixo eu vou fazer assim, se o cont for igual a 5, o que eu faço? Eu dou um break e saio do looping. Vou até dar um puts aqui, ó. Barra, ó. Programa finalizado. Porque eu atingi 5 números positivos, percebe? Cada vez que o número lido é positivo, eu incremento o cont. Ele está em 0, então quando ele bater 5 eu saio, porque o que eu quero é capturar 5 números positivos. Então esse é o meu controle de saída do looping, né? Aqui, ó, controle de saída do while, do looping, ok? Outra coisa importante aqui é o seguinte, se o número é positivo, eu vou trabalhar com ele. Se não, else, olha o que eu vou fazer. Barra n, informe um número positivo, certo? Eu vou dar uma mensagem para o usuário para informar um número positivo. Vou dar um aviso para ele, né? Até colocar aqui, erro, informe positivo, só vou colocar, erro, informe positivo, tá bom? E aqui é um outro if fora daquele primeiro ali, para fazer o meu controle de saída do while, certo? Bom, agora vou rodar para ver, olha só, pediu um número. Então eu vou digitar um número. Opa, aqui, 5. Digitou, pediu outro. 4, 6. Ele não está somando os divisores ainda, não está exibindo, mas ele está funcionando. Eu vou colocar aqui, ó, menos 2. Ó, erro, informe positivo. Ele me pede outro número. Veja que eu digitei 3 números inteiros positivos. O cont está funcionando lá. Já está em 3 o cont. Como eu digitei o negativo, o cont não funcionou. Porque o cont aqui, ó, quando tu digita o negativo, ele cai aqui, imprime que foi erro, né, e não soma o cont. Então aqui, ó, enquanto eu for digitando aqui, ó, menos 1, próprio 0, ó, 0, ó, menos 1, menos 1000, ó, ele não está incrementando o cont, ele continua rodando. Eu tenho 3 no cont até agora. A partir do momento que eu fizer números positivos, 1 e agora mais 1, ó, aí ele saiu, programa finalizado. Tá? Imprimiu o hello world ainda aqui, essa vírgula eu que digitei sem querer, eu imprimi o enter e bati na vírgula aqui sem querer.
né? Fiz a vírgula aqui sem querer, que não estou fazendo agora. Tá? Então, o Hello World nós vamos ter que tirar, mas o programa finalizado funcionou bem e ele está contando 5 números positivos, o que é ótimo. Então vamos tirar o Hello World daqui. O resto está tudo ok, certo? Então o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou ter que exibir os divisores. Então eu simplesmente vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó, printf, divisores, aliás, printf /n, divisores de %d somam ou soma dos divisores de tal é igual a tal. Olha o que eu vou fazer aqui, olha que código legal. Ó, eu tô dizendo assim, printf aqui, a soma dos divisores de tal, né, do número tal, que é o número que você digitou, é igual a tal. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. O que ficou comprido aqui, eu vou separar em mais linhas, ó. Eu posso fazer isso, né? Ó, vou separar em mais linhas, vou pegar, fazer isso aqui. Aqui, Enter. Aí eu vou fazer outro printf. Veja, como eu não dei um /n aqui, ó, na sequência desse D espaço já vai vir essa impressão disso aqui. E aqui que eu vou colocar. Então eu quero aqui imprimir o meu número, que eu acabei de digitar, que é o Y, certo? Minha variável aqui. E eu vou imprimir aqui soma de divisores de Y. Então olha só o que eu estou fazendo. Eu estou já chamando a função soma divisores e passando Y. Então essa função retorna um inteiro que é a soma dos divisores de Y, que é o que eu quero aqui, ó. A função ela chama soma divisores. Tá ali, soma divisores. O nome de função sempre começa com letra minúscula, tá? Por isso que eu coloquei minúsculo lá. Descrição é calcular a soma dos divisores. A entrada é o número inteiro positivo. Estou mandando a entrada aqui. E agora a saída é a soma dos divisores, né? Então, essa saída dela, o retorno dela vai ser a soma dos divisores, que vai ser impresso depois do igual aqui. Veja, por que está dando erro? Porque essa função ainda não existe. Então eu vou vir aqui, copiei ela, vou vir aqui e vou colar ela aqui antes do main. Então veja que vai ser um programa que vai ter duas funções antes do main. Vai ter a função ler positivo e vai ter a função que retorna também o inteiro, chama soma divisores e recebe o inteiro. E agora aqui que vem a lógica para eu somar os divisores. Como é que é essa lógica aqui? Ó? A lógica é o seguinte. Eu vou ter que criar um temp aqui, ó, que começa em 1, certo? E eu vou ter que também criar um temp, que é a soma, que começa em 0, que vai acumular meus divisores. Agora o que eu vou fazer aqui? Ó? For int, e talvez esse temp eu possa substituir pelo i. Vamos ver aqui. Ó. Int i igual a 1, enquanto o i for menor que o x, porque x é um número, né? Que os divisores têm que ter, se o x for 5, que é o número 5, os divisores têm que, eu vou ir de 1, 2, 3 e 4. O 5 eu não posso analisar, porque o 5 sempre vai ser divisor, sempre vai ser dividido, né? O número sempre vai ser divisível por ele mesmo com o resto 0. Mas aqui está dizendo que é exceto ele mesmo, os divisores exceto ele mesmo. Então eu vou sempre de 1, aqui, de 1 até x, e não é menor ou igual, é só menor. Então eu vou até ele menos 1, ou seja, até enquanto o número for menor que ele. Então é o i que eu estou usando. Esse tempo realmente não vai precisar aqui. Eu estou usando o temp aqui. Eu posso chamar aqui de temp para variar um pouquinho. Então, temp i igual a 1, temp igual a 1. Quanto o tempo for menor que x, temp mais, ok? Agora, o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer assim, se o x, que é o número, resto da divisão dele por temp for igual a 0, se isso for verdade, então temp é divisor, certo? Se temp for divisor, então eu vou pegar o soma e vou somar temp em soma, acumula temp em soma, tá? E o que mais que eu vou fazer? Isso, ó, só isso. Isso aqui resolve o meu problema. Então, olha que simples que ficou. E aqui eu vou retornar soma. Então, olha que simples que ficou o código. Veja, criei uma variável soma para acumular meus divisores. Fiz um for que vai de 1
até o número menos 1. Então, se for 5 o número, o for vai ir de 1 até 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou testar 1, resto da divisão, aliás, 5, que é o x, vai receber 5 nesse exemplo que a gente está dando. 5 dividido por 1, o resto é 0? É, então soma 1. 5 dividido por 2, o resto é 0? Não, não é. Por 3, não é. Por 4, não é. E aí acabou. Então, para 5 vai ser 1. Certo? Para 8 vai ficar aqui. 8, o resto da divisão por 1 é 0? É, soma 1. 8, o resto da divisão por 2, o resto é 0? É. 8 dividido por 2, o resto é 0. Então vai somar 2 aqui no 1, vai virar a soma, vai ter 3 ali dentro. 2 mais 1. Soma dividido por 3, não é? Por 4, é. Então vai 4 mais 3 vai dar 7. E assim vai. E no final tu retorna a soma. Isso aqui é a função soma divisores que resolve o nosso problema. Tá? Então é uma lógica interessante de aprender. Aqui eu simplesmente mando imprimir, já está pronto, ó, porque eu vou fazer o printf, já deu o printf aqui. Então está resolvida a nossa questão. Então olha só o que vai acontecer. Rodei. Número 5, olha aí, soma dos divisores de 5 é 1, é igual a 1. Aí ele pulou para o número aqui, ó. Faltou eu dar 1/n no número, quer ver? Ó? Esse número aqui, ó. Dá 2/n aqui. Rodei. Número 5. Ó, 54 eu coloquei, tudo bem. Soma dos divisores de 54 é igual a 66. De 5 é 1. De 7 é 1 também, porque não tem o 6, né? O 5, o 6 também não divide o 7, é 1 também. De 8 tem que ser 7. Tá certinho ali. De 1000, tá ali a soma dos divisores de 1000 e o programa está finalizado. Certo? Digitei 5 números. Se eu digitar números negativos, ó, número 2, informe positivo. Aí tu vai informar positivo. Tá finalizado. 5 números ele termina, certo? Então está concluída com sucesso a questão do capítulo 7.13. Questão do capítulo 7, que é a 7.13. Questão difícil, tá, pessoal? Questão que envolve aí, ó, duas funções, quer dizer, você entendendo bem esse conteúdo aqui, tu vai estar sabendo separar o teu código em funções diferentes, a tua estrutura aqui dentro, ó, veja que é um while contínuo aqui, mas ele é simples, ó. Você tem a condição de saída aqui embaixo, você tem o while que roda para sempre aqui, você faz o teu trabalho aqui, lê o número com uma função, exibe o resultado com outra função, então programou essas funções ali em cima, então uma questão bem completa para tu aprender a programar. Tá bom? Ó, boa pergunta do Yuri. O Yuri está perguntando aqui, ó, esse soma mais igual é a mesma coisa que soma recebe soma mais? Exatamente, Yuri. É exatamente isso, tá? Então, você fazer soma mais igual a temp, isso aqui é a mesma coisa, né? Igual, ó, vou colocar igual a soma recebe soma mais temp, tá bom? Né? Certo? É isso aí. Vou deixar como comentário aqui, tá bom? Fica resolvida a questão 7.13. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo aí. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Mais alguma, pessoal?